passo a bola para elas. E aí eu vou ficar acompanhando aqui a apresentação pelo celular, porque hoje eu estou aqui sozinha me virando com o Francisco. E ele aguenta um tempinho ali vendo TV, mas muitas horas seguidas é complicado, então eu vou ficar acompanhando no celular, né, na segunda etapa, e também estou à disposição de vocês para tirar mais dúvidas, para ajudar ali também, no final também com alguma dúvida que apareça, tá? Então, boa noite a todas e a todos. Com grande alegria, né, que a gente realiza essa segunda edição, né, do curso da revista Avante, né, voltado à elaboração do projeto de TCC. Gostaria aqui, inicialmente, de agradecer com muito carinho, né, a generosidade, né, dos membros do corpo editorial que se disponibilizaram de maneira muito generosa, né, a participar desse momento. Então, agradeço aqui a Jéssica, a Clara, a Thaís, a Joana, a Bruna e a Vitória, né, que aceitaram aqui esse desafio. Tenho certeza que a gente vai ter um momento hoje bastante rico, né, de troca de experiências. Eu acho que, embora, né, vocês tenham a disciplina de projeto na casa, eu acho que esse momento, né, um momento mais descontraído, de troca de informações com colegas de vocês, né, alguns que passaram também pela experiência do TCC muito recentemente, como é o caso da Thaís e da Vitória, que estão aqui no cantinho. Então, acho que é um momento muito enriquecedor também, né, para quem está nessa etapa agora de elaboração de projeto e também para quem vai realizar o projeto já está também se preocupando com isso. Então, eu gostaria de agradecer também a adesão de vocês, né? Nos surpreendemos com o número de inscritos. Então, sem mais delongas, para também não tomar o tempo aqui do mini curso, eu gostaria de cumprimentá-los, então, e desejar aí um excelente momento de troca, de experiência, né? Que vocês aproveitem bastante o mini curso. Obrigada, então, gente. Estou aqui à disposição, tá? Então, eu vou entrar agora pelo celular, tá? Me despeço rapidinho e já volto para agora só acompanhar, tá bom? Então, obrigada. Passo, então, aí a palavra para a Jéssica. Tá certo, obrigada, prof. Então, para quem chegou agora, né, a gente não, as meninas aqui vão apresentar um mini curso, elas estão trabalhando nesse mini curso desde o semestre passado, e aí a ideia é realmente trazer essas dúvidas que são mais frequentes, trazer algumas questões mais relacionadas às normas da ABNT, as resoluções também do TCC, e principalmente a questão da metodologia. Daí eu já vou passar a palavra para elas e a Joana vai passar os slides aqui. Então, obrigada pela presença e a prof vai continuar aqui também e vai tirar mais algumas dúvidas no final, assim como as meninas também. Oi, gente, boa noite. Obrigada, Jéssica. Obrigada, professora. Bom, meu nome é Thaís, já fui apresentada aí pela professora Bahia. Eu tô num limbo, eu já terminei meu curso, mas eu ainda não colei grau, mas eu já me considero formada. Eu vou colar grau só mês que vem. Mas eu, então, já passei pelo que vocês estão passando agora, que é fazer o projeto, que é fazer o TCC, e a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que vai dar tudo certo, vocês vão conseguir. E não se preocupem, no fim, sempre dá certo. E eu espero que o mini curso de hoje seja proveitoso para vocês. Acredito que as dicas que a gente vai dar aqui vão conseguir auxiliar vocês durante esse processo, e eu tenho certeza que ele vai se tornar bem menos doloroso, né, do que poderia ser. Joana, pode passar então o próximo. O próximo também. Bom, eu vou dar início falando sobre o projeto em si, né, o que é um projeto de pesquisa. Pode passar, Joana, por favor. Bom, o projeto de pesquisa, ele ajuda a organizar as ideias e a orientar o texto para que vocês, então, cheguem no objetivo pretendido. Ele é, então, redigido antes, né, da própria pesquisa, e, no geral, ele vai ajudar vocês a mapear o caminho a ser seguido durante a pesquisa que vocês vão fazer. Então, ele vai esclarecer para o autor os rumos do estudo e vai também comunicar os propósitos. É de verdade um caminho, assim, que vocês vão conseguir visualizar. Então, se vocês conseguirem fazer um projeto bem feito, assim, a escrita do TCC vai ser muito, muito mais fácil depois.
Normalmente, os verbos, né, que a gente usa no projeto de pesquisa, eles estão conjugados no presente e no futuro, e eles vão exigir, então, do autor um conhecimento prévio que vocês vão fazer, uma pesquisa prévia, né, uma pesquisa exploratória, na maioria das vezes, sobre a relevância do tema, a viabilidade, né, enfim, a importância do tema para você, para a instituição, enfim, seria isso. Joana, pode passar, por favor. Sobre a estrutura em si, esse fluxograma ele está bem explicado assim, ali pela legenda, né? Vocês vão ver o que está em roxo mais escuro são os requisitos obrigatórios que precisam constar no projeto de pesquisa e os em lilás que não são. Eu vou falar sobre cada um deles brevemente. O que eu falar, tipo, muito brevemente é porque a gente vai abordar eles com mais calma durante o minicurso, então não se preocupem. Em relação a capa e a lombada são elementos não obrigatórios. A lombada em si, de verdade, vocês não precisam fazer, até porque é um projeto, né? Então, e se envia ele digitalmente, mas o próprio TCC também é enviado para o repositório da ABU de forma digital, então não é necessário fazer lombada. A capa vocês podem fazer se vocês quiserem. Eu, por exemplo, fiz. Eu gosto de capas assim. Mas caso vocês optem por fazer, porque vocês vão ter que fazer obrigatoriamente para o TCC, a capa ela deve conter o nome da instituição, o nome do curso, o nome do aluno, o título, o subtítulo, se tiver, e a cidade da instituição e o ano de entrega, tudo isso centralizado, né? Quanto aos elementos pré-textuais, a folha de rosto, ela é obrigatória, ela é um elemento obrigatório, então, o que vocês precisam colocar na folha de rosto? O nome do autor, né, o nome de vocês, o título, o subtítulo, se houver, a identificação do trabalho, no caso, né, de vocês vai ser uma monografia, e o nome do orientador e do co-orientador, caso tenham. Então, né, naquela partezinha vai ficar projeto de pesquisa submetido ao curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, como requisito parcial para obtenção do título de bacharel em Direito. E daí embaixo é o nome do orientador. A lista de ilustrações, lista de tabelas e abreviaturas e siglas não são obrigatórios. Eu acredito que no projeto de pesquisa não tem necessidade mesmo de colocar, só se vocês realmente quiserem. No TCC é interessante colocar, principalmente abreviaturas e siglas. No meu, por exemplo, eu usei muitas siglas, então acredito que tenha ajudado a banca na hora lá da leitura do texto, na avaliação do meu trabalho, porque às vezes, como a gente fala o nome completo uma vez só, e depois durante o texto a gente acaba usando só sigla, é muito fácil se perder. Então, no TCC é interessante colocar, mas no projeto de pesquisa, acredito que não, só se vocês usarem, tipo, muitas mesmo, mas provavelmente não também, né? E o sumário, que então é um requisito obrigatório, a Bruna vai falar mais sobre o sumário depois, mas o sumário, então, é onde vocês vão colocar a enumeração, né, das divisões, das seções, dos capítulos e outras partes do trabalho, seguindo a mesma ordem do trabalho. E a construção do sumário é uma das últimas tarefas a serem feitas, então no projeto de pesquisa de vocês deixem pronto, e daí deixem o sumário por último, até porque vocês vão precisar das páginas, saber das páginas e da ordem certinha, então façam ele por último. Como eu falei, a Bruna vai comentar especificamente sobre ele depois, mas só para vocês saberem que no sumário os elementos pré-textuais eles não entram, né? Eles não constam no sumário. Então, a primeira parte do sumário vai começar já na introdução. Quanto aos elementos textuais, na introdução, tema, enfim, eu e a Clara a gente vai falar com mais profundidade depois. Então, eu vou passar, não vou falar sobre eles agora. O único que não é obrigatório é essa parte de recursos, mas isso não se preocupem, porque essa parte de recursos seria para caso vocês submetessem o trabalho de vocês para alguma instituição fomentadora, então é literalmente recurso financeiro, daí vocês colocariam ali, enfim, os materiais que vocês iam precisar e tudo mais, mas nesse caso não se aplica, então também não podem ignorar essa parte de recursos.
E quanto aos elementos pós-textuais, o único obrigatório são as referências, né, que são as obras citadas durante a construção do projeto de pesquisa. E é interessante no projeto colocar um tópico de bibliografia, que são as leituras que vocês não utilizaram, né, no projeto, não citaram no projeto, mas que vocês pretendem ler e pretendem citar no TCC de vocês. Então, é importante ter essa parte de bibliografia até para vocês também conseguirem esquematizar o que vocês pretendem ler, né, não ficar tão aberto. É bom para avaliação também. E os apêndices e os anexos, assim, no projeto de pesquisa acredito que não é necessário mesmo, mas no TCC, dependendo da pesquisa que vocês vão fazer, às vezes vocês vão usar. Então, os apêndices, eles são elementos pós-textuais, elaborados pelo próprio pesquisador. Então, por exemplo, se vocês fizerem análise de jurisprudência, e vocês, né, precisarem fazer um quadro dizendo quais jurisprudências vocês usaram, é interessante, então, fazer um apêndice para colocar lá. Já os anexos são os elementos pós-textuais que não foram feitos por vocês, mas sim por outras pessoas, como um mapa, algo do tipo. O apêndice, ele vai sempre depois das referências e os anexos depois do apêndice. Bom, acho que seria isso, Joana. Pode passar esse slide, por favor. Então, sobre a parte textual, né, que é a parte que mais gera dúvida, assim, e talvez a mais complexa. Eu vou falar rapidamente sobre eles, assim, mas depois a gente vai abordar com mais profundidade. A introdução é a apresentação do assunto, né, de uma maneira mais sucinta. Normalmente, a gente também insere ali os objetivos, a justificativa na introdução, né? Os objetivos são as pretensões com o desenvolvimento dessa pesquisa. A justificativa são as razões de ordem teórica ou prática que justificam a realização da pesquisa. O referencial teórico é a base teórica na qual se fundamentará a pesquisa. A metodologia utilizada é a descrição dos procedimentos e do método empregado. E o cronograma é o estabelecimento do tempo previsto para a realização de cada etapa dessa pesquisa. Pode passar, por favor, Joana. Bom, então, em relação à definição do tema, né, da temática e a delimitação do tema. Pode passar, Joana, por favor. A temática é a área de pesquisa. Então, por exemplo, direito civil ou direito empresarial. E o tema de pesquisa é o assunto que vai ser estudado e investigado. A delimitação do tema, ela deve levar em consideração as possibilidades da pesquisa, né, demonstrando aí dentro do assunto que vai ser estudado aquilo que foi escolhido para a investigação. Então, espera-se que através da pesquisa o conhecimento sobre aquele assunto seja expandido. Mas eu não sei, né? Eu não sei se a maioria aqui já escolheu o seu tema. É um momento de muita dúvida, assim, porque são muitas coisas, dá para falar sobre muita coisa, e às vezes a gente se identifica com um assunto, uma temática, mas, enfim, existe um mundo de possibilidades dentro dessa temática. Mas para a escolha do tema, a gente pode considerar dois aspectos, os intrínsecos e os aspectos exteriores ao autor. Dos aspectos intrínsecos, estão aí vinculados à experiência, o conhecimento inicial do pesquisador sobre o tema, então a área de preferência, né, e sobretudo o desejo de estudar aquele tema, porque vocês vão se debruçar sobre isso por muito tempo, né, vocês vão dedicar muito tempo nisso, então é interessante que vocês escolham um tema que vocês gostem, porque isso vai fazer muita diferença, assim, durante o processo de escrita. E os aspectos externos, né, a vocês, é importante considerar o tempo e o recurso disponível. Então, não adianta vocês quererem fazer uma coisa muito trabalhosa se vocês não vão ter tempo para isso. Da mesma forma, se o acesso às informações e os dados necessários são, enfim, volumosos, porque às vezes tem um tema mega interessante, super recente, só que não tem muita coisa ainda escrita sobre ele. Então, isso vai dificultar o trabalho de vocês. E claro, né, pensar nas possíveis contribuições que a pesquisa de vocês pode contribuir, redundante, mas para a prática profissional, para a educação, enfim, para a universidade e para a sociedade.
Então, sobre o tema seria isso. Já sobre o problema de pesquisa e a hipótese, que é o que, né, surge logo depois da escolha do tema. Gente, tem um exemplo que eu esqueci de falar sobre o tema. Esse é um exemplo do meu TCC, por exemplo. A temática foi Direito Ambiental Internacional e eu delimitei o meu tema da seguinte maneira: tratados multilaterais sobre importação e exportação de agrotóxicos no Brasil e na União Europeia, sob a perspectiva do princípio da precaução. Então, eu tentei delimitar, nesse caso, eu delimitei até geograficamente, eu coloquei Brasil e União Europeia. É interessante também fazer isso, porque daí fica mais restrito ainda. E agora sim, Joana, pode passar, por favor. Em relação ao problema e a hipótese, a definição do problema, ela é parte fundamental da pesquisa, porque o problema é uma dificuldade, né, seja prática ou teórica do tema que vocês escolheram, para qual a gente deve encontrar uma solução. Então, definir o problema significa especificar ele com clareza, com objetividade. É importante que o problema seja objetivo mesmo. E normalmente ele é feito de forma. Normalmente não, ele deve ser feito de forma interrogativa e delimitado com indicações de variáveis aí e de possíveis relações entre si. É uma elaboração que, como eu falei, né, precisa ser feita de maneira explícita, operacional, compreensível, né, da questão que pretende se investigar. Normalmente o problema responde às perguntas o que e como. Então, o exemplo aí da minha pesquisa foi como os tratados multilaterais sobre importação e exportação de agrotóxicos são compatíveis ou incompatíveis com o princípio da precaução. Já a hipótese, uma vez formulado aí o problema, com a certeza de que ele vai ser cientificamente validado, a gente propõe então uma resposta, que é, no caso, a hipótese. A hipótese, ela é uma solução possível mediante uma proposição, ou seja, uma expressão verbal suscetível de ser declarada, e ela pode ser verdadeira ou falsa. A essa proposição dá-se o nome de hipótese, como eu falei, e assim ela pode ser testável, que daí isso vai ser feito com um tipo de método específico, e que pode vir a ser a solução do problema. Então, uma possível resposta para o problema de pesquisa de vocês. Respondendo então o meu problema, eu formulei essa hipótese, né, através da descrição do cenário de utilização de agrotóxicos no Brasil e na União Europeia, regulado por tratados multilaterais, percebe-se que a relação do uso e transporte dessas substâncias tem se mostrado insuficiente sob a perspectiva do princípio da precaução. E para confirmar essa hipótese ou refutar essa hipótese, foi que eu usei dos meus objetivos, que é o que eu vou falar agora. O objetivo geral, ele é construído numa visão geral, né? E numa visão geral do que se espera da pesquisa. Então, nesse caso, ele deve explicar para que eu desejo estudar aquele fenômeno ou aquele assunto, ou seja, o que eu pretendo alcançar com a realização da minha pesquisa. Pode passar, Joana, por favor. Por exemplo, um exemplo, né, de objetivo geral que foi o meu, é elucidar a suficiência ou insuficiência dos tratados multilaterais sobre a importação e exportação de agrotóxicos na visão precaucional. Agora, como eu vou chegar nesse objetivo geral, como eu vou definir os meus objetivos específicos, então, porque o objetivo específico ele decorre do objetivo geral e ele está relacionado com o que se pretende alcançar para se atingir o objetivo geral. Os objetivos específicos, eles se mostram de uma forma mais concreta, mais instrumental mesmo, e porque eles vão ser, né, os capítulos do teu TCC. Normalmente a gente só usa, tem 3 objetivos específicos, até para não ficar tão grande. E é interessante usar verbos, né, como definir, descrever, identificar, categorizar, especificar, enfim. Pode passar, Joana, por favor. Daí
Agora, então, fica um pouco mais concreto com o que eu fiz na minha pesquisa em si, porque antes estava um pouco meio abstrato, e daí esses foram os meus capítulos. Ó, o primeiro, descrever os tratados multilaterais sobre importação, sobre utilização, importação e exportação de agrotóxicos aplicáveis à União Europeia e ao Brasil. O segundo, evidenciar, com base em relatórios, o quantitativo de uso e danos causado por utilização de agrotóxicos, bem como o vínculo entre empresas europeias e o consumo brasileiro, regulados por tratados. E, por fim, meu último objetivo específico e meu terceiro capítulo foi realizar uma revisão de literatura narrativa sobre a aplicação do princípio da precaução como argumento para a vedação de importação e exportação de agrotóxicos. Eu acredito que tenha ficado claro, né? É uma parte mais... A primeira parte ela é muito importante que vocês tenham um problema muito claro e bem definido, assim como uma hipótese, porque isso vai fazer muita diferença na pesquisa de vocês, vai facilitar demais. Eu acho que tudo isso que a gente vai falar aqui é para realmente facilitar. E, enfim, eu não falei no começo, mas se vocês tiverem alguma dúvida, né, até então, podem mandar as perguntas no chat, que no final do minicurso a gente vai responder todas, porque às vezes a dúvida surge enquanto a gente fala, né? Então podem escrever. Eu vou passar a palavra então para a Clara agora, que vai dar continuidade. Obrigada, gente. Obrigada, Thaís, pela exposição. Então, gente, meu nome é Clara, eu vou dar continuidade aqui à apresentação. A gente ainda está falando sobre projeto de pesquisa, né? E depois as gurias vão falar um pouquinho sobre a monografia em si. Bom, sobre a justificativa, é outro tópico, né, que vai ter no projeto de pesquisa de vocês. E a justificativa, ela é o momento, então, para declarar qual é a relevância, né, qual é a importância daquele tema que foi delimitado por vocês. Né? Então, ele vai ter uma estrutura, né, textual, que vai ser articulada, vai ter início, meio e fim. E a ideia é realmente convencer o leitor de que aquele projeto ele não está sendo feito em vão. Né? Ele não foi somente resultado de uma pesquisa no Google, né, intitulada Temas Legais para TCC no Direito, não é uma crítica. Né? Então, ele tem que ter um propósito, que pode ser um propósito pessoal, mas que é interessante que também tenha um propósito, né, social, jurídico, enfim. Então, o que a minha pesquisa, ela agrega para a sociedade? Né? O que ela agrega para o mundo jurídico? Por que é relevante que eu fale sobre isso? Qual a contribuição do meu trabalho, né, para o contexto em que a gente vive? Então, a gente separou aqui algumas perguntas que podem servir, digamos, de roteiro, assim, né, para ajudar na elaboração da justificativa. Então, quais são as razões que levaram à realização da pesquisa, né? Por que esta pesquisa, especificamente, também? Quais as possíveis contribuições da pesquisa? É uma pesquisa que pode ajudar a elucidar pontos obscuros, ou pode refutar outras pesquisas, ou pode trazer uma solução, né, para algum problema jurídico ou social. Também, qual é a relevância social do problema investigado? Quais mudanças que essa pesquisa pode proporcionar? Então, lembrando, né, que a justificativa, ela pode ser pessoal, né, então, porque eu, aluno, quero desenvolver esse tema, parte da minha trajetória acadêmica, né, me levou a isso, mas ela também pode ter um aspecto institucional, né, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa em direito ambiental na UFSC, por quê? Né, porque a UFSC é uma referência nacional nessa linha de pesquisa, e eu vou ter acesso a um material bibliográfico amplo, né, ou algo do tipo. Então, a dica aqui, eu acho que a gente pode dar faça um tema, uma monografia, quer dizer, sobre um tema que realmente interessa, né, a vocês, de verdade, que faça sentido. Então, sobre justificativa, é isso. Pode passar, João. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre referencial teórico. O referencial teórico, né, também chamado de fundamentação teórica, vai ser outro tópico, né, do projeto de pesquisa de vocês. Provavelmente vai ser a parte mais extensa do projeto também, e é o momento em que o pesquisador vai delimitar as premissas, né, ou os pressupostos teóricos que vão fundamentar a pesquisa, ou a interpretação dele sobre aquele tema específico. Então, em outras palavras, né, uma exposição da base ou da perspectiva teórica que vai guiar a pesquisa, porque um tema pode ter, né, enfim, diversas análises, dependendo de qual marco teórico ou qual a teoria de base que vai ser utilizada.
E o marco teórico, eu acho que na pesquisa jurídica em si, ele é especialmente importante porque a gente trabalha muito com conceitos, né? Então, por exemplo, democracia, justiça, punição, enfim. Então, é interessante nesse sentido delimitar. E também, geralmente, o referencial bibliográfico, ele vai identificar qual é o estado da arte do problema. Né? Então, quem estudou metodologia da pesquisa em direito com o Aires, provavelmente se lembra dessa palavra. O estado da arte nada mais é do que a identificação, digamos, da situação atual do tema. Ou seja, qual é o posicionamento atual da comunidade científica sobre aquilo que eu estou pesquisando. E é interessante verificar isso, porque pode ajudar a reduzir as chances de que vocês repitam esforços que já estão mega assentados, ou sobre os quais não tem muita controvérsia, né? Ou que desenvolvam uma pesquisa sobre algum tema que já está mega saturado. Então, é interessante verificar isso. E daí, sobre esse tópico, tem bastante divergência sobre qual deve ser o tamanho dele, né, em termos de extensão textual mesmo. Mas isso é algo que depende bastante do objetivo de vocês, do problema de vocês, e algo que pode ser discutido também com o orientador. Então, como está escrito aqui no slide, nessa parte do projeto ela vai englobar o apontamento das diferentes opiniões e ideias dos autores, né, pesquisadores, sobre o tema, a definição dos termos, conceitos, categorias operacionais e a apresentação do conhecimento acerca do que já foi escrito sobre isso. Pode passar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre metodologia, né? A metodologia, ela é a descrição da estratégia que vocês vão adotar para fazer a pesquisa. Então, vão constar, né, os passos, os procedimentos, enfim, tem a ver com estratégia, com descrição, com especificidade, justamente porque o objetivo da metodologia é explicar como vou chegar, né, naquele resultado esperado. Então, de um modo geral, na metodologia, vocês vão explicar como serão realizados os objetivos e as respostas, elas podem ser resumidas em duas questões fundamentais. Como coletar os dados e como tratar esses dados. E daí, quanto ao tamanho da metodologia também, em termos textuais, assim, a gente pode pensar da seguinte forma, né? A metodologia é a descrição do como de cada objetivo específico. Então, a metodologia vai ser tão extensa quanto forem os objetivos específicos. Justamente porque essa seção vai responder, né, como levar os objetivos aos resultados que vocês pensaram ou propuseram. Pode passar. Eu vou passar rapidamente aqui sobre os elementos da metodologia, né, para a gente ter uma noção realmente sobre eles. A gente vai falar sobre a classificação em relação à abordagem, em relação aos objetivos e em relação ao procedimento técnico. Pode passar. Em relação à abordagem, a gente tem a clássica divisão entre a abordagem quantitativa e a abordagem qualitativa. Então, basicamente, a primeira abordagem, ela parte da ideia de quantificação, de contagem, de estatística, como, por exemplo, um censo demográfico. Enquanto a segunda, ela vai expressar um pouco mais as subjetividades, assim, né? Então, coisas que não podem ser traduzidas em números. Por exemplo, a avaliação do impacto de um plano de gestão ambiental. Pode passar. Já a classificação em função dos objetivos, ela pode ser dividida em algumas categorias, né? Por exemplo, exploratória, que vai ser para conceder familiaridade com o assunto, que é o exemplo da pesquisa bibliográfica. A descritiva, que ela vai identificar ou descrever, né, características de determinados elementos, por exemplo, um estudo de campo. E a explicativa, que explica os fatos que determinam certos fenômenos, que é o caso do estudo de caso. Pode passar. E, por fim, a gente tem a classificação que se refere aos procedimentos técnicos utilizados, né? Por exemplo, pode ser uma pesquisa bibliográfica, pode ser documental, pode ser um estudo de caso, estudo de campo, entrevista, etc. E, gente, assim, tem muitos procedimentos, tá? Possíveis. E, enfim, vai depender também da escolha, né?
a escolha deles vai depender também dos objetivos propostos e também é algo que vocês podem discutir com o orientador de vocês. Pode passar. Adentrando agora um pouco mais especificamente sobre a discussão do método, né? O método é, em termos gerais, a possibilidade de verificação. Então, vai ser uma postura adotada pelo pesquisador e que deve ser adequada, né, para os seus objetivos com aquela pesquisa. E também adequada em relação à corrente filosófica, né, o marco teórico que vai ser utilizado. Então, vocês vão delimitar o método da pesquisa de vocês, e a gente vai só pincelar aqui alguns deles, porque realmente tem vários, e isso é algo que vocês podem pesquisar também, mas pode passar. Sobre o método dedutivo, é um método em que se parte do pressuposto de princípios universais, a partir dos quais a gente chega numa conclusão, né, numa consequente menos universal. Então, deduzir é tirar uma conclusão de algo que é mais universal. Já o método indutivo é o contrário do método dedutivo, né? É um raciocínio no qual, a partir de dados singulares, né, ou parciais, a gente vai inferir uma verdade universal. E quanto ao método dialético, ele é um método de investigação, né, digamos. E, segundo esse raciocínio, as coisas são vistas em constante mudança, né? Também dá para pesquisar sobre isso. Quem fala bastante sobre isso é o Hegel. E, gente, como eu falei, lembrando que tem muitos outros métodos. Tem o sistêmico, tem o estatístico, tem o experimental, tem o comparativo, enfim, tem muitos. E pode passar, João, para ajudar vocês a desenvolverem essa parte da pesquisa, né, que ela é um pouco difícil, assim. A gente tem uns passos, assim, um mini guia que a gente criou, que pode ajudar vocês, né? Então, por exemplo, a primeira parte é opcional, que é delimitar o problema. Então, é descrever de um modo, tipo, amplo, assim, e resumido, como que você descobriu aquele problema que vai ser discutido, né, na pesquisa. Provavelmente, também, se possível, né, escrever a realidade na qual aquele problema está inserido, né, por exemplo, se é um problema que vai ser estudado a partir de uma localização geográfica específica, e depois seguir os passos, né, então, apresentar um método, se vai ser indutivo, dedutivo, sistêmico. Depois, os procedimentos técnicos, então, se vai ser feita a pesquisa por meio de entrevista, de observação, de estudo de caso, etc. Depois, como vai ser feita a análise desses dados, também a forma de apresentação dos dados, se vão ser feitos em tabelas, se vão ser feitos em gráficos, se vai ser uma análise textual, etc. E também os resultados esperados. Pode passar, João. Sobre o cronograma, vai ser a distribuição das etapas de realização da pesquisa, né? Geralmente vem em formato de tabela, vocês fazem um xizinho, né? Tipo, tem os meses, tem as atividades propostas. E, enfim, é isso. E também vocês vão fazer as referências bibliográficas, no fim, que são as referências que vocês utilizaram, né, para fazer o projeto de pesquisa, e que nem a Thaís falou, vocês podem também escrever as bibliografias que vocês pretendem utilizar na monografia. Então, gente, era isso sobre projeto, tá? Agora eu vou passar a palavra para minha colega e elas vão começar a explicar um pouquinho mais sobre a monografia em si. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Bruna. Eu também estou nesse momento de fazer o projeto e de fazer o TCC. Então, eu espero que a gente consiga se ajudar hoje a simplificar um pouco disso, né? Que parece tão assustador, mas tenho a impressão que não precisa ser. Com o projeto em mãos, e aí a gente já vai ter uma noção melhor, né, de como encaminhar a pesquisa, a gente vai começar a pensar no trabalho de conclusão de curso. A monografia vai ser a expressão formal desse trabalho. Nos próximos slides, eu vou usar bastante algumas normas da ABNT, mas também bastante do que tem na resolução ali do CCJ, que vai regulamentar o trabalho de conclusão de curso. Ali no artigo 24 dessa resolução, e eu recomendo muito fortemente que vocês leiam, eu descobri que ajuda a entender os conceitos também. Essa norma da ABNT é muito boa também, mas a gente já fala sobre isso. Ali no artigo 24 dessa resolução,
ela vai falar que na parte formal dessa monografia, principalmente em relação aos documentos, mas também em outros momentos, é importante que se observe o que está disposto pela BNT. E na parte do conteúdo, ela vai falar para a gente observar o que está no artigo 3º dessa mesma resolução, que é basicamente que o trabalho, né, a monografia, é uma forma de incentivar e de dar oportunidade para os estudantes de demonstrarem o grau de habilitação, de desenvolvimento e aprofundamento da pesquisa, né? E é importante também que a pesquisa ela seja da área do direito. É claro que ela pode ser interdisciplinar, e aqui eu já deixo a indicação da série da Avante, a Explica Avante, que é quem está procurando temas, né, que é uma coisa interdisciplinar, busca lá, tem bastante coisa, inclusive professoras e professores do direito, do CCJ. Mas é isso, gente. Eu peguei aqui essa organização dessa norma da ABNT. Essa norma, especificamente, ela apresenta os conceitos. Então, ela explica o que é cada coisa. Ela é muito interessante e recomendo que vocês leiam. Mas aqui, ela vai apresentar, né, que a estrutura desse trabalho acadêmico vai ter tanto a parte externa como a parte interna. A gente vai focar na parte interna. A Thaís já comentou sobre a capa, a lombada, então é a interna que a gente vai trabalhar. A parte interna, ela vai se subdividir nos elementos pré-textuais, nos elementos textuais e os elementos pós-textuais. É importante que vocês notem que alguns desses elementos são obrigatórios e outros são opcionais. Mas apesar de serem opcionais, tem elementos que são muito importantes que eles estejam presentes no trabalho de vocês. Pode passar, Jo, por favor. A Thaís comentou na exposição dela de alguns elementos opcionais, né? No caso, a lista de ilustrações, de tabelas, abreviaturas e siglas e de símbolos. Eu percebo que de tabelas, abreviaturas e siglas são bem comuns, na verdade, apesar de serem opcionais, né? Justamente pelo que a Thaís comentou, de facilitar a leitura, facilitar a compreensão, mas aí tem alguns requisitos, né? É importante colocar. Esses elementos são pré-textuais, né? Então, eles têm que estar antes da parte textual mesmo do trabalho. No caso da abreviaturas e siglas, elas têm que ter uma relação alfabética das abreviaturas e também tem que estar seguida das palavras ou expressões correspondentes grafadas por extenso. E as outras também, todos esses conceitos vocês encontram nessa norma. Pode passar, Gil, por favor. Aqui, no artigo 25 do regulamento, eles vão colocar a estrutura do TCC. Então, são coisas que a gente precisa observar e, enfim, tem que estar no nosso trabalho. A gente vai explicar os que são mais complicados, né? Porque folha de rosto, termo de aprovação e o termo de responsabilidade pelo ineditismo do TCC e orientação ideológica são mais intuitivos, são coisas mais objetivas. A gente vai colocar dados apontando a orientação, também o nosso nome, o título, mas aí a gente vai focar no restante. Pode passar, Gil, por favor. O resumo, gente, ele é uma parte bem importante. Aqui eu já deixei indicada uma norma da ABNT também, que vai explicar sobre o resumo, que é a 6028. Ela é bem interessante, bem boa para entender melhor. Esse resumo, basicamente, vai ser uma apresentação bem sintética do trabalho. O resumo, basicamente, quando alguém for procurar o teu TCC ou, enfim, outro trabalho, a pessoa tem que conseguir entender
do que se trata. Ela tem que conseguir entender qual é o objetivo, qual foi a conclusão que você chegou. Tem que ser uma coisa bem objetiva mesmo, nada muito longo, sem ficar dando muitas voltas. Então, esse resumo, ele vai ser composto por uma sequência, né, de frases concisas, ele vai ter só um parágrafo e não vai ter numeração de tópicos. Como a gente está aqui falando de um trabalho científico, né, o resumo é o informativo, que é justamente o que vai informar as características do nosso trabalho. Daí o resumo tem que estar na terceira pessoa também, e após o resumo, né, a gente tem que ter as palavras-chave. As palavras-chave, elas também seguem a mesma linha do resumo, são palavras que são centrais para o teu trabalho, de uma forma de resumir mesmo. Elas vão estar separadas por ponto e vírgula, grafadas com as iniciais em letra minúscula, no caso, né, com exceção de substantivos próprios e nomes científicos. E aqui eu coloquei um exemplo, que está nessa norma também, de palavras-chave. Pode passar, por favor, João. No caso desse resumo, para trabalhos acadêmicos, né, é indicado que tem entre 150 e 500 palavras, segundo essa norma. Mas, enfim, muitos resumos acabam tendo menos que isso, 500 palavras, mas aí vai da escolha. E aí, após esse resumo, vai ter a versão desse resumo em inglês e das palavras-chave em inglês também. Pode passar, João. O sumário agora, gente. Vou passar mais um. A norma da ABNT que trata sobre o sumário é a 6027. O sumário, como a Thaís já explicou, né, vai ser a forma de organizar, vai enumerar as divisões do trabalho. É bem importante que o sumário seja pensado de forma manter uma coesão do trabalho também, para as pessoas conseguirem se identificar, né, onde estão os pontos. E o sumário, ele vai ser o último elemento pré-textual. E como a Thaís já comentou também, no sumário não teremos elementos pré-textuais. E os indicativos do sumário vão estar alinhados à esquerda e também os pontos, né, vão estar alinhados à direita. Pode passar, Jô, por favor. Aí eu peguei um exemplo de um sumário de uma colega que se formou, está se formando, na verdade, e aqui dá de ver, né, que ela alinhou aqui à esquerda, o sumário vai estar centralizado ali, a mesma fonte, e os números, a paginação, né, à direita. Pode passar, Ju, por favor. Agora, as citações. É um tema meio espinhoso, né? Mas depois que... Eu acho que o que ajuda nas citações é entender mais os conceitos. Nessa norma da ABNT, a 105.20, ela ajuda bastante nisso e está bem explicadinho. Então, a citação, né, ela vai ser considerada uma menção de uma informação extraída de outra fonte. A citação da citação vai ser a transcrição, direta ou indireta, de um texto em que você não teve acesso ao original. E a citação direta, basicamente, é você pegar algo que você leu e transcrever totalmente, assim. E a indireta é, a partir do que você leu, você escrever e aí referenciar, né? Falar de onde você tirou, não ser uma coisa da tua cabeça. Vem de algo. As notas de rodapé têm as referenciais, que vão indicar as fontes que foram utilizadas, e as notas de rodapé explicativas, que dão as indicações, observações ou os aditamentos. É importante, quando a gente for começar a escrever, enfim, deixar muito definido qual que vai ser a forma, né, de citação que vai ser utilizada. Se vai ser o sistema autor-data,
ou se vai ser o de notas de referência, né? Porque o sistema escolhido vai ter que ser seguido até o fim do trabalho, para manter uma coesão e não virar um caos. Pode passar, por favor. Então, aqui eu coloquei um pouco das notas de rodapé, como ela vai funcionar, né? Que essa numeração ela vai ser feita por algarismos arábicos sequenciais em ordem crescente e deve conter a referência da obra. Nessa nota, nesse modo, né, se for esse o escolhido, a primeira citação da obra nessa nota vai ter que ter a referência completa, com os dados mesmo para identificar do que se trata. As seguintes, se o trabalho for citado mais vezes, né, ou mesmo o autor, podem ser de forma abreviada. E aí tem o idem, que é o mesmo autor, e também o ibidem, na mesma obra, mas também tem outros, que aí vocês podem consultar nessa norma. Pode passar, Jo. Agora, se o escolhido for o sistema autor-data, aí tem algumas particularidades também. Nesse sistema, a indicação vai ser feita pelo sobrenome e também com a data de publicação do documento e da página, se a citação for direta. Nesse caso, a gente coloca a página. Aí eu coloquei um exemplo aqui de uma citação direta que foi realizada no texto mesmo, por não ser maior que 3 linhas. Pode passar, Jo. Mas aqui eu vou explicar melhor isso. Nas citações indiretas, que são aquelas que você não pegou a integralidade do texto e passou para o teu trabalho, mas que você leu e se baseou nelas, elas podem acontecer de 2 formas. Pode acontecer de você colocar no teu texto de acordo com tal autora, e aí, entre parênteses, a data, e aí, no caso, não vai estar em maiúscula, como nesse exemplo aqui, o primeiro, mas pode acontecer também de simplesmente você escrever o parágrafo e organizar da forma como você bem entender, mas colocar a citação justamente por ter sido desse autor a ideia que te veio. Pode acontecer também do mesmo autor você se basear em vários livros. E aí, nesse caso, vai ser o sobrenome, desse jeito, do Pop. Aí, vírgula, as datas de publicações dos livros, artigos, enfim, separados por vírgula. Também pode acontecer do mesmo parágrafo você referenciar vários autores de vários documentos. Nesse caso, vai ser como está esse aqui, Pop 2018, mas separado por ponto e vírgula todos os autores. E por ordem alfabética, né? Jô, você pode passar, por favor. Nas citações diretas, também tem 2 caminhos, né? A citação direta pode acontecer tanto no texto, quando elas forem de até 3 linhas, e aí elas vão estar destacadas, né, por aspas duplas, e aí, na citação direta, e eu peguei uma parte aqui do trabalho da Vi, do slide anterior era da Thaís. Aí, sim, eu peguei. E aí, nas citações diretas, coloca, né, a identificação, no caso da Vi, ela colocou a ONU, aí 1951, né, a data, e onde localizar, no caso, no preâmbulo, né. E, enfim, pode passar, Ju. Aí, nas citações diretas, no texto, mas se elas tiverem mais de 3 linhas, elas não vão poder ficar da forma como o Davi tinha ficado, que era entre aspas duplas. Elas vão ter que estar destacadas com um recuo de 4 centímetros à margem à esquerda. Daí a letra vai ter que ser menor, que é do texto, e sem as aspas. E também o espaçamento vai ser menor que o do texto. Aí eu coloquei um exemplo aqui, que é o da colega que apresentou também. E aqui dá para ver que a letra é menor
o espaçamento também é menor e tem esse recuo. E é bem importante as aspas também. Enfim, não tem. Pode passar, João. E aí, gente, eu encerro essa parte das citações, eu espero do resto também. Espero que tenha ajudado e a gente segue. Agora é a Vi. Oi, pessoal, tudo bem? Então, como a Bru me apresentou, meu nome é Vitória. Eu apresentei o TCC esse ano também, no primeiro semestre, né? E, bem como a Thaís falou, assim, como a gente já passou por isso e a gente aprendeu um pouco com os nossos percalços, a gente pensou nesse mini curso para que vocês... Sobre referências, Roger, se você tiver alguma dúvida específica, pode mandar que a gente responde no final, se você ainda está com mais alguma dúvida. Enfim, a gente pensou em organizar esse mini curso para vocês, inclusive tem uma parte prática falando da apresentação daqui a pouquinho. Então, antes de entrar propriamente nas referências, tem uma outra parte um elemento obrigatório, né, os elementos mais importantes do TCC de vocês, que são os elementos textuais. Como a Thaís já falou, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Peraí, não, ele tá sem slide mesmo. Pode deixar lá, Jô, tá sem slide. Jô? Ah, tá. Deu um erro aqui, eu vou arrumar, Não, pode falar. Imagina, tudo bem. A gente, inclusive, não colocou nenhum slide sobre introdução, desenvolvimento e conclusão, porque ele é uma coisa muito pessoal, assim. O que vai ter na resolução é que tem um mínimo de páginas e um máximo que vocês têm que ter nesses elementos. Então, esses elementos textuais, introdução, desenvolvimento e a conclusão, eles têm que ter no mínimo 50 páginas e no máximo 80. Isso pela resolução do TCC no direito, né? Então, se alguém aqui, porventura, não é da UFSC, caiu de paraquedas e está olhando, vejam no regulamento da instituição de vocês se tem um mínimo de páginas. No nosso caso, tem. Então, se atentem a esse número. Se vocês passarem de 80, vocês vão ter que pedir autorização para o orientador. A gente vai falar isso um pouco mais para frente, mas sempre tenham isso em mente, assim. Não tem como dizer para vocês como fazer um desenvolvimento, como fazer uma conclusão, porque depende do trabalho. Normalmente, os desenvolvimentos são 3 capítulos, mas tem TCC que tem 2, então também é uma coisa a conversar com o orientador de vocês, mas via de regra a maioria tem 3. E, bom, a conclusão e a introdução também, acho que a maioria das pessoas costuma escrever no final. Tem gente que escreve a introdução antes, escreve os capítulos e a conclusão depois, mas fica a critério de vocês. A conclusão com certeza no final, né? Imagina, escrever a conclusão antes. Mas, enfim, é isso. Então, agora partindo para as referências. Pode passar, Ju. Obrigada. Então, assim, o que são as referências? O que vocês têm que fazer nas referências? Aqui a gente está falando sobre as referências finais. Então, não aquelas que vão no corpo do texto, mas aquelas que vão ao final do trabalho. Ou seja, mesmo que vocês citem essas referências no corpo do texto, digamos que vocês escolheram o sistema numérico e já colocaram essas referências completas no corpo do texto. Vocês precisam colocar elas ao final também. E o que vocês precisam referenciar? Pensando no TCC, vocês têm que referenciar todas as obras que vocês citaram. Então, assim, usei alguma coisa, mas acabei não citando no TCC, não precisa entrar nas referências. Vocês vão citar aquilo que vocês realmente utilizaram e que está no trabalho. Então, livros, artigos, revistas, vídeos, etc. O que vocês tiverem utilizados, vocês vão citar. E as referências, então, como que elas devem ser elaboradas? Em ordem alfabética, em espaçamento simples. Isso é uma coisa importante, porque o resto do texto está em um e-mail, mas as referências são em espaçamento simples, alinhadas à esquerda, não é justificada, é alinhada à esquerda, então é um pouco estranho, mas depois se acostuma. Separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples, perdão. Então, como o espaçamento delas é muito pequenininho, elas são separadas por uma linha em branco, senão ficaria tudo muito junto. E não sei se vocês chegaram a pegar, mas talvez lendo alguns artigos, uns livros um pouco mais antigos, vocês podem perceber que, antigamente, por exemplo, tinha o nome do autor. Então, digamos que era um texto da Bruna. B.S. Bruna, nananã. E eu usei outro texto da Bruna. Não se repetia o nome embaixo, se colocava uma linha, né, aquele travessãozão, e para não repetir. Só que agora, né, uns anos atrás, já a BNT mudou e você precisa repetir o nome do autor. Então, não tem mais esse traço. Se você usou 10 textos da Bruna, todos vão ter B.S. Bruna, B.S. Bruna, B.S. Bruna. Enfim, só uma coisa para se atentar, porque talvez se vocês estiverem baseando as referências de vocês em algum texto antigo, vocês vão olhar e falar, vou fazer igual, mas, tipo, tá errado. Pode passar, Jo. Obrigada. Então, assim, o que tem que ser destacado, né?
Na maioria das referências, o que vai ser destacado é o título da obra. Então, a não ser que vocês estivessem com um artigo de revista, que daí no que você destaca é o nome do periódico, o nome da revista. Em outros, quando se trata de livros, o que vai destacado é o nome do livro. E aí, o recurso tipográfico pode ser em negrito, itálico, sublinhado, mas a maioria vai em negrito. Eu acho mais bonito assim, eu uso assim, a gente vai falar também de alguns sites que podem fazer as referências para vocês, e o MOR, por exemplo, que é da UFSC, que faz isso, ele dá em negrito. Bom, esse destaque, então, ele também não se aplica às obras sem indicação de autoria, porque nesse caso, o que vai ficar como primeiro é o próprio título, e esse título já vai ser destacado pela letra em maiúscula, e não pelo negrito. Mas isso, assim, é um caso raro que vocês vão citar no trabalho de vocês, uma fonte que é confiável, mas que não tem título. Que não tem autoria. O que é realmente muito difícil, assim, porque pode ser que a autoria não seja uma pessoa, mas seja uma instituição. Se for uma instituição, você vai referenciar a instituição, não tem problema, digamos. Ali que a Bru usou o meu trabalho. Eu referenciei a ONU, não era uma pessoa, mas era instituição. Então, assim, é um exemplo que a gente coloca aqui, mas é um caso bem raro de acontecer. E aqui, já falando também de obras de entidade, de novo, antes você precisava colocar um nome por extenso. Então, ficava uma referência muito grande. Então, no caso da ONU, não podia colocar ONU, ano tal, não sei o quê, tinha que escrever Organização das Nações Unidas. Ficava uma referência feia, enorme no corpo do texto, então era uma coisa que era bem poluída. Então, hoje em dia, se vocês estiverem trabalhando com uma referência de uma entidade que tenha uma abreviação dessa entidade reconhecida, vocês podem utilizar. Pode passar. Bom, então, como referenciar livros? Uma última dica antes, assim. Outra mudança que teve, que antes se colocava esses sinais para colocar referência às fontes entre sinais e ficava um hiperlink. Hoje em dia não tem mais isso. E também vejam como que está para referenciar a data, que é abreviado o mês. Então, também é uma das coisinhas que mudou. São detalhes, mas, assim, já que vocês estão aprendendo como fazer isso da melhor maneira, se vocês tinham esse costume de colocar esses sinais, já tirem. Bom, então, como referenciar livros, né? Acho que livro é o mais simples de referenciar. Você vai precisar de autor, título, edição, lugar, editora e ano. E como que fica como a Bruna já falou. Sobrenome em caixa alta, vírgula, o nome, ponto, o título, 2 pontos, subtítulo se tiver. Se tiver subtítulo, o que vai em negrito é só o título, não é o subtítulo. Aí o número da edição, se tiver, local, editora e ano. Se não tiver local, você coloca entre colchetes sem S.L, que é sem local. Mas a ABNT sugere que você tente ver local e tente ver ano, se tiver. Ou então que você procure principalmente ano, uma estimativa do ano. Então, 2000 e acho que é entre 2007 e 2008. Então, pelo menos você coloca 200 e bota um tracinho, que você não tem certeza. Mas, enfim, de novo, também eu acho que é um caso mais raro. A maioria você vai conseguir essas informações, pelo menos para livros. E aqui, bom, a gente colocou um exemplo, para vocês verem como que fica. E lembrando que a abreviação de edição é ED minúsculo e de editora é ED maiúsculo, só para não trocar, mas enfim. Pode passar, João. Como referenciar parte de livro ou de monografia. Aqui, só para citar vocês, a gente separou alguns dos materiais que são mais utilizados para ensinar como referenciar eles, e alguns são bem comuns, livros, parte de monografia, essas coisas, mas a gente também colocou alguns mais diferentes, que acho que essa situação que a gente está de pandemia até trouxeram eles mais à tona, que é principalmente a questão de vídeos, agora que tem muita aula online, muito material online, é um recurso interessante, e se for de uma fonte confiável, que vocês com certeza podem utilizar no trabalho. Mas então, voltando para a parte de livro ou de monografia. Quais são os elementos essenciais que vocês têm que ter para referenciar a parte de uma monografia ou de um capítulo de livro? Você precisa do autor, do título da parte, e aí também do título do todo, né? Ou seja, se você só vai usar um capítulo de um livro, você precisa do título do capítulo, do título do livro inteiro, e aí vai ser seguido da expressão normalmente IN, 2 pontos, que é para dizer, né, que você tirou daquela obra, em tal obra, e da referência completa da monografia do todo, que daí vai ser como a gente já deu o exemplo ali do livro. E no final da referência também você deve informar a seção de páginas daquela parte, ou seja, peguei o capítulo da Thaís no livro X, o capítulo da Thaís é da página 50, página 80, por exemplo. Então, aqui um exemplo de como que fica.
E assim, isso é para aquele caso específico em que você realmente só usou um capítulo do livro, o livro inteiro não te interessou, você nem abriu, você pode referenciar só o capítulo e não precisa referenciar o livro inteiro, porque na verdade é o capítulo que você utilizou. Isso é bem interessante quando você está falando, por exemplo, de coletâneas de livros. Então, o livro é organizado por vários autores, mas eu peguei só aquele específico, assim. E, de novo aqui, o título que vai ser destacado é o título da monografia do livro, mas não do capítulo referenciado, tá? Porque é para chamar a atenção onde ele está. Pode passar, Gil. Bom, como referenciar a legislação, então, né? Que é uma coisa que a gente utiliza muito no direito, então que a gente tem que saber referenciar. Os elementos essenciais para referência de legislação. Então, a jurisdição, o cabeçalho da entidade em letras maiúsculas, epígrafe ou a ementa, e dados da publicação. Também tem outros dados que, se vocês tiverem, vocês podem colocar. Então, tal legislação foi atualizada em tal data, foi revogada, foi alterada por qual lei. Se vocês tiverem essas informações, vocês podem também colocar elas nas referências. Se vocês não tiverem, não precisa. Os elementos essenciais são aqueles que eu falei. Uma coisa interessante também que vocês podem fazer é, digamos que, poxa, peguei tal legislação, mas a ementa dela é enorme. Você não precisa colocar a ementa dela enorme, você pode reduzir, e você reduz colocando em colchetes, reticência e fechando. Então, você colocou só o que é mais importante, mas você sinaliza para a pessoa que tem algo a mais naquela ementa que você não colocou. Então, aqui 2 exemplos, né? Um exemplo de um decreto do Estado de São Paulo e do Código Civil. Então, ali, quando você está referenciando uma norma federal, o que vai vir em caixa alta é Brasil, para você saber qual é a jurisdição. E aqui, de novo, uma atenção. Quando você estiver falando de cidade, de estados que têm o mesmo nome, você tem que botar entre parênteses qual que é, para saber se é, enfim, o estado de São Paulo ou a cidade de São Paulo. Mas é isso, pode passar. Bom, então, para a jurisprudência, também é parecido com o modo de citar a legislação. De novo, se a ementa for muito grande, você pode reduzir. E o que você precisa ter é a jurisdição, em maiúsculo, o nome da corte ou do tribunal, a turma ou a região, se tiver, depender de qual tribunal que você está pegando, o tipo de documento, se é um agravo, se é um despacho, se é um recurso especial, enfim, número do processo, ementa, de novo, se estiver publicada, né, a vara, ofício, cartório, câmara ou outra unidade do tribunal, de onde saiu aquela decisão, e o nome do relator, a data de julgamento e dados da publicação. Se a consulta for online também, em todos os casos, você vai ter que colocar quando que você acessou, então olhei tal decisão, dia 10/11/2021. Essa questão da data de acesso, ela se aplica para todos os materiais online, né? Então, ela é no sentido de você dizer para o autor que está lendo que você acessou em tal data. Então, digamos que, por exemplo, aquele site que você acessou sai do ar, a pessoa sabe que, bom, pode ser que saiu do ar porque Thaís olhou isso há 2 anos. Pra, enfim, dar uma confiabilidade àquilo que você citou e não só para dizer, bom, esse site nunca existiu, talvez ela tenha inventado. É isso. Tem uma atenção aqui. Se a consulta for documento físico, o título será destacado. Se a consulta for online, destaca-se o título do ato, mas, sinceramente, acho que todo mundo olha ele online. Legislação, jurisprudência, então, nem tem muito o que falar. Pode passar, Ju. Bom, como referenciar vídeo, então. Aqui tem 2 tipos de referência que a BNT dá. A BNT faz um tipo de referência de vídeos no sentido mais, assim, usual, o vídeo, aquele talvez de DVD, de Blu-ray, se não tiver ali, o exemplo é de DVD, né? Quem que vai usar um DVD no TCC? Hoje em dia é muito difícil. Mas, enfim, se a gente estiver falando de um vídeo num suporte físico, os elementos essenciais que vocês precisam é título, diretor ou produtor, local, empresa produtora, data, especificação do suporte e informações relativas à descrição do meio. Então, ali, o exemplo da Central do Brasil. Passando por uma coisa totalmente mais, né, incrível, que é o que vocês podem utilizar, que é, vi um vídeo no YouTube, achei muito legal, acho que eu vou usar. Vocês têm que usar o segundo modelo, que é o documento de acesso só online. Então, ele não vai ter todas essas especificações, ele é um jeito muito mais simples. Você vai pedir só o nome do autor, o título do vídeo, a versão, se tiver, e uma descrição física. Então, ali, o que a gente colocou? A gente tem aqui o exemplo do Explicavante, que é, como a Bruna já falou, é um projeto que a gente tem na Avante, de pesquisa interdisciplinar. Então, aqui a gente tem, por exemplo, se vocês olharem o vídeo do professor Fábio, de Direito e Economia, e quiserem referenciar, usar no trabalho de vocês, é mais ou menos assim que vocês vão ficar. Vai ficar o título do vídeo, depois os intérpretes, né, quem falou, o ano, a duração do vídeo, e aí, se é legendado, etc., o nome da série, e disponível em. Aí você bota o link, e como eu falei antes, quando que você acessou. Então, eu acessei isso ontem, 10 de novembro.
Aí é mais ou menos assim, é bem simples e bem parecido com a referência de livros. Pode passar, Jo. Bom, dito tudo isso de como ensinar para vocês a fazerem as referências na prática, o que a gente aconselha é que vocês utilizem o MOR. Não sei se vocês conhecem, mas o MOR ele é um sistema da UFSC, que ele faz as referências por você. Então, você vai entrar no MOR, vai clicar ali, referência de livro, referência de parte de livro, de vídeo, etc. E você vai preencher as informações. Ele vai vir cheio de caixinha, vai te dizer, eu preciso do título, preciso disso, preciso daquilo, ou esse elemento não é obrigatório, esse elemento é obrigatório. E ele vai te dar a referência montada, assim. Para a maioria das coisas, o MOR é super eficiente, a não ser que talvez se você não tenha uma informaçãozinha específica, talvez ele não vá querer te liberar a referência. Mas, enfim, no geral ele é ótimo, e inclusive se vocês quiserem criar uma conta, ele salva todas as referências de vocês numa pasta. Então, tipo, vou usar para o meu TCC, não sei se eu vou usar agora, quero que salve tudo. Ele salva todas para vocês ali, e depois vocês podem só olhar. Eu realmente recomendo muito, eu uso o MOR para tudo, né? Apesar de a gente saber fazer, ele é muito prático. Outros gerenciadores também, é o Mendeley e o EndNote. Eles não propriamente fazem a referência, mas eles são ótimos para gerenciar a referência. Então, assim, puxa, tenho as referências, né? Então, tenho muitos artigos, muitas coisas, você pode colocar no Mendeley, às vezes ele faz ou ele já organiza, só que, assim, apesar de a gente colocar aqui, só fazer uma ressalva, eles são sistemas complexos de usarem. Então, não é tão simples, o Mendeley, principalmente, não é tão simples de utilizar. Mas, quem usa e quem aprende, gosta muito, porque ele é muito bom para pesquisa. E até a BU dá curso de como usar o Mendeley. Então, assim, digamos que, não sei, a gente não sabe em que fase vocês estão, né? Em que momento vocês estão. Para quem está mais corrido com o TCC, não é uma boa. Mas quem ainda talvez está olhando, que tem mais um tempo, que talvez acha que vai gostar de pesquisa, vai querer se dedicar, aprender a usar o Mendeley é muito bom e a BU tem curso gratuito. Então, fica a dica. Para mais informações também, algumas das coisas que a gente falou aqui, a gente acabou falando muito, né, num tempo mais reduzido, né? Mas a gente também tem outros minicursos da Avante disponibilizados tanto no YouTube quanto na página da revista, e aí vocês podem olhar nos slides, vão ter mais informações detalhadas sobre pesquisa, sobre citação, até sobre referência e nota de rodapé, como perguntaram nos comentários. Eu diria que os dois mais importantes que podem complementar isso é o do Instrumentalizando a Pesquisa e o de como não escrever um artigo científico. Lá vocês conseguem achar bastante material, e a gente vai colocar esse material aqui também depois na página da Avante, então não se preocupem, né? Logo ela já vai estar ali também, mas a gente já tem outros materiais. E acho que é isso, tem mais, deixa eu ver. Bom, sobre anexos e apêndices, vou falar bem rapidinho, até porque a Thaís já falou, pode passar? Tá, foi. Pequena pane. Bom, rapidinho, só se alguém perdeu o que a Thaís falou, eles são materiais complementares do seu texto, você não precisa incluí-los, isso vai depender do seu tipo de pesquisa. Os apêndices são materiais elaborados por você, enquanto os anexos são materiais que você utilizou. Então, quem faz pesquisa com documentos, quer colocar o documento no final, isso vai nos anexos. Quem fez o próprio material, coloca nos apêndices. Eu, por exemplo, fiz uma tabela grande para sumarizar os meus casos, porque eu fiz um estudo de casos, então eu coloquei isso como apêndice. E eles vão nessa ordem. Se tiver apêndice, vai o apêndice, depois as referências e depois o anexo. Se só tiver um, então, né, vai depois das referências. Mas é isso. Bom, então, sobre a apresentação do TCC, a gente quis colocar umas dicas também do que a gente achou que é mais importante da apresentação que tem naquela resolução, para vocês terem uma ideia. Bruce, quer falar isso? Fala. Bem rapidinho, eu posso falar, Vi. Daí depois eu te passo a palavra. Então, ali, gente, nesse regulamento do TCC no direito, no artigo 26, inclusive a Vi já falou sobre isso, né? Que o corpo do trabalho, no caso, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, ela vai precisar, né, ter no mínimo 50 páginas e no máximo 80. Mas essa 80 pode ser relativizada, né, se tiver a autorização, né? Aqui no regulamento tá que é da coordenação do TCC, né? Mas eu acho que também isso acaba sendo conversado, assim. A entrega também do TCC à banca tem alguns requisitos, né, mais formais, assim, que eu recomendo que vocês leiam esses 2 artigos depois.
mas basicamente é que a entrega tem que acontecer 10 dias antes da data prevista para a defesa. O que acontece normalmente é que os orientadores e os orientandos vão combinando outras datas, né? Normalmente o envio acontece com uma data maior, me parece, mais que 10 dias, né? Mas eu acho que isso pode ser conversado. No mínimo, 10 dias. E daí, se o TCC for entregue com atraso, tem que ser enviado o motivo, né, para análise. E a Prof. Bahia já explicou também outras questões, né, que podem surgir para pessoas que não conseguirem apresentar, ou enfim. Mas é isso, dessa parte é basicamente isso, assim. Né? Ô, Bruninha, só um detalhe, com relação à questão da extrapolação do limite, o aluno deve dirigir um requerimento simples por e-mail. Francisco, desculpa. O aluno deve encaminhar um e-mail para a coordenação de monografia, que aí eu faço a autorização, tá? Um procedimento bem simples. Beleza, prof, obrigada. Ótimo. Josi, pode passar. Obrigada. Então, assim, até aqui é um pouco do que a prof já falou, da pergunta que o Fábio fez, mas, assim, de novo, se alguém entrou um pouco mais tarde, sobre como que tem que ser a composição da banca, né? O que a resolução traz é parâmetros mínimos, assim, né? Então, que ela vai falar que a banca ela é composta por, no mínimo, 3 membros, não quer dizer que sejam só 3, tem bancas, enfim, que tem 4, a depender do orientador, sendo o professor orientador o presidente acompanhado por mais 2 membros, né? O professor orientador, ele é o presidente, ainda que ele não avalie o trabalho do aluno. Nem o professor, nem o orientador, como a prof já falou. E como que pode ser, então, a indicação desses 2 membros? Essa indicação tem que ser de profissionais de nível superior, e caso seja de profissionais de nível superior que não pertencem ao departamento de direito, vocês têm que colocar, junto com a indicação da banca, que vai ser um formulário específico que vocês vão preencher, vocês têm que anexar o currículo ou o Lattes, né, se a pessoa tiver Lattes dessa pessoa, e, enfim, e aí vocês enviam isso para a coordenação, só que daí aqui eu, né, acho o mais importante, só um dos membros da banca pode ser externo, então é uma coisa que eu não percebi e já errei, e também tive amigos que não perceberam e erraram, então acho que prestem atenção para talvez vocês não terem que desconvidar alguém por causa dessa situação. Então, a banca pode ter 3 pessoas, o orientador, 2 outros membros, só que só um desses membros podem ser externos ao departamento. E o que são membros externos ao departamento? São pessoas que ou não são do departamento ou não são do PPGD, e que não estão no PPGD nesse momento. Então, assim, vou convidar alguém que concluiu o mestrado, concluiu o doutorado na UFSC. Se essa pessoa já terminou, ela é contada como membro externo. Se ela ainda não terminou, ela é considerada como membro interno. Então, se atentem a essas questões quando vocês estiverem convidando a pessoa para sua banca, para vocês não terem que, infelizmente, desconvidar elas depois. Repito, Roger, não tem problema. Você tem que chamar, no mínimo, 2 outros membros, além de ser professor orientador. Digamos que você quer chamar 2 professores da UFSC, do direito, digamos, sem problema. Agora, outra situação, você quer convidar alguém de fora. Então, eu quero convidar o meu chefe que estuda na área, não sei o que, para me avaliar. Esse seu chefe provavelmente é um membro externo, porque ele não é um professor da UFSC e ele também não é mestrando ou não é doutorando da UFSC nesse momento. Então, ele vai contar como um membro externo. Os membros externos são pessoas que não estão ligadas ao Departamento de Direito da UFSC ou ao PPGD da UFSC, e que não estão ligadas ao PPGD nesse momento. Então, alguém que já se formou, que já concluiu o mestrado ou que já concluiu o doutorado é considerado como um membro externo. Tá. Fechou? Enfim, se alguém também tiver mais alguma dúvida, pode mandar ali no chat, mas acho que já pode passar. Não sei se tem mais alguma coisa. Tá. Também devem ser indicados os membros suplentes, que, enfim, encarregados de substituir o titular. Na prática, costuma se indicar só um membro suplente. E, bom, sobre a apresentação, ainda que é uma coisa que acho que vocês vão acabar falando e vendo sobre como vai ser a apresentação de vocês muito mais como orientador, que a resolução diz que o aluno vai ter 20 minutos para apresentar o trabalho e que cada membro da banca terá até 10 minutos para fazer perguntas, a arguição deles para vocês, dispondo vocês, então, de 10 minutos para responder. Se realmente assim, se vão se tentar 10 minutos, como que vai funcionar, depende muito mais do orientador de vocês, é uma coisa que
né, é para ser conversado. Mas que fique assim de que esse é o parâmetro que a resolução estabelece. Sei que alguns professores vão dar menos tempo, alguns talvez deem um pouco mais, enfim. Aqui a gente colocou o link também sobre mais informações, então, esse regulamento, o cronograma, como o material que diz como vocês submetem para a BU, está tudo na página do CCJ de documentos. Então, qualquer coisa é só olhar ali, se atentem e, enfim, acho que é isso. Jô, não sei se tem mais alguma coisa. Não, acho que... Coisinha. Ah, é verdade. Claro que eu... Porque eu falei pro meu pai que eu ia dar um mini curso sobre TCC, e ele é professor aposentado da UFSC, e ele falou que eu tinha que dar uma dica para vocês. É uma dica de produtividade na escrita, que ele leu num livro que falava sobre como ser produtivo na escrita. E o TCC é um trabalho muito extenso, né? Exige muito tempo. Então, uma coisa que talvez pode ajudar vocês é a seguinte: veio na cabeça, escreve. Porque às vezes a gente fica muito travado num parágrafo, porque, não sei se essa é a palavra certa que eu quero usar, daí vai lá no sinônimos.com, pesquisa, ou não sei se é desse jeito que eu quero escrever, ou quero escrever isso, mas não nessa parte do meu trabalho. E daí, enfim, a gente se prende, tipo, um perfeccionismo, assim, de querer já escrever o texto inteiro, 100%, fechadinho. Mas a coisa boa da escrita é que dá para revisar, dá para corrigir, né? Então, via de regra, é muito mais fácil revisar algo que já existe no mundo, que já está escrito num documento, do que tirar, né, uma coisa da nossa cabeça. Então, a dica é essa, né? Se o problema for produtividade, assim, tô empacado, tá, não consigo escrever, a dica é escrever de qualquer jeito. Escrever, botar para fora e depois, né, enfim, revisar, alterar, e talvez isso ajude aí vocês com a organização do tempo. Era isso. E tem algumas técnicas também, Clara. Tem o método Pomerode, depois vocês podem pesquisar, né? Então, existem técnicas também de estudo que também podem auxiliar nesse momento, né? Eu assino aí a dica da Clara, eu acho que ajuda muito. O importante é escrever. Então, às vezes, por exemplo, você começa o primeiro capítulo, tá vendo que ele tá travado, ele não vai adiante. Então, quem sabe começa o segundo capítulo, para depois voltar para o primeiro, né? Então, acho que isso é bem interessante. Outro cuidado também que eu acho que é interessante o Chico tá aqui, tá, gente? Desculpem. É com maternidade aqui também, esse momento. Eu tirei isso de você. Então, uma outra dica que eu acho importante é, às vezes, a gente quer fazer todas as leituras para depois começar a escrever. E aí, o que acontece muitas vezes? Quando o aluno vai para o computador e começa a escrever, tem a participação especial do Chico. Quando o aluno vai, ele já não sabe de onde ele tirou aquela informação, porque já leu o livro há muito tempo, né? Então, talvez seja interessante, assim, isso aqui eu li em tal livro, talvez seja interessante usar em tal capítulo, em tal sessão. Vai lá, né? Coloca aquela ideia ali dentro, já coloca a referência do livro, né? De onde vocês tiraram, e depois, no momento que você vai montar o texto, você vai incorporando, né? Esses trechos, né? Então, aí também é uma outra dica, tá? E uma outra questão também que eu acho que é interessante chamar a atenção, gente, é com relação aos objetivos, né? As meninas explicaram tudo brilhantemente bem, né? Mesmo com a participação especial, eu pedi prestar atenção e dar todo um mini curso. E com relação aos objetivos específicos, normalmente a gente dá a seguinte dica, né? Os orientadores. Cada objetivo específico, o objetivo geral, ele vai guardar relação com o problema. Então, se o seu problema é investigar a constitucionalidade de tal lei assim, assim, assado, né? Se o problema é questionar se essa lei ela é compatível com algum princípio constitucional, por exemplo, o seu objetivo, né, geral vai ser investigar a constitucionalidade ou não de tal regra, tá? Os objetivos específicos, eles vão guardar conexão com os capítulos, né? Então, também é bem importante a gente observar que o sumário, no momento que a gente vai construir o sumário, a gente vai traçar qual é o percurso lógico que a nossa pesquisa ela vai se desenvolver até a gente chegar às conclusões finais, né? Então, para cada capítulo, a gente para cada objetivo específico deve guardar conexão com cada capítulo, né?
Então, isso aí também é bem importante. E a construção de um bom sumário, gente, é fundamental. O sumário vai ser o esqueleto do projeto, né? Então, não vale a pena investir nesse momento, né? Porque é um sumário bem feito, né? Um projeto bem feito, como as meninas falaram no começo, e o Chico disse que concorda, né? Um projeto bem feito já é meio caminho andado, né? Então aí você já tem uma ferramenta boa para escrever um bom TCC. É isso, tá, gente? O Chico vai mandar um beijo, então. Beijo, pessoal. Boa sorte. Boa sorte no trabalho de vocês. Fala, filho. Tchau, gente. E boa sorte. Até amanhã, ou depois de amanhã, depois de amanhã. E boa sorte. E por aí se vai. Acho que, assim, eu tinha uma coisa até para falar que a prof me lembrou, assim, a questão das leituras e como vocês transformam as leituras. A gente não colocou, assim, uma parte propriamente de dicas e tal, porque, né, de novo, depende muito de cada um, mas já que a prof falou, uma coisa que funcionou para mim, talvez funcione para vocês, né, se vocês quiserem, talvez, pensar, se vocês são o tipo de pessoas que acham que vão ler e esperar um pouco para escrever, pelo menos mantenham as partes mais importantes dessa leitura em algum lugar. Então, fazer algum tipo de fichamento, descobrir qual que é o tipo de fichamento que funciona para vocês. Eu acho que isso é muito importante, assim. Para mim, funciona muito o tipo de fichamento de citação. Então, eu salvo as partes mais importantes e depois, quando eu vou escrever, eu só olho aquilo. Então, não preciso voltar para o texto. Então, fazer o fichamento, já fazer as referências certas no fichamento e salvar o número da página, isso é importantíssimo para vocês não terem que voltar, ajuda muito no processo de escrita, assim. Então, é uma coisa que acho que é crucial, assim. Se realmente, se vocês não fizerem um tipo de fichamento, cara, a leitura, ela vai passar, sabe? Então, enfim, só mais um momento de fica a dica. E aí, não sei se alguém tem mais alguma pergunta do que a gente falou, que ficou em dúvida. Enfim, esse é o momento. Outra dica, tá, Vi? Eu costumo dizer para os meus orientandos também que o trabalho acadêmico ele é mais transpiração do que inspiração. Muito mais transpiração. Então, acho que você estabelecer uma rotina de pesquisa, né? Estabelecer horários, tal dia, de segunda a sexta, de tal hora a tal hora, eu vou estar dedicado ao TCC. E tentar cumprir essas metas é fundamental, né? Porque, às vezes, o que acontece, né? Se eu não tenho uma rotina, eu escrevi 10 páginas hoje, para uma semana. Na semana que vem, quando eu for retomar, eu já não vou lembrar direito, vou perder o fio da meada. Então, vou ter que ler tudo de novo, né? Para tentar encontrar o ponto de onde eu parei. Então, eu acho que ter uma rotina, né? Ter uma disciplina é fundamental para a gente fazer um bom trabalho com êxito, né? E, sobretudo, né? Com o tempo que vocês têm, né? Que é muito curto para escrever o TCC. Oi, Roger. Você quer falar a sua dúvida? Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Noite. Queria agradecer primeiro, foi muito importante para a gente estar nesse momento de TCC. Daí eu queria aproveitar essa oportunidade do rodapé, porque eu sempre fiquei com muita dúvida. Eu até peço perdão, que eu sei que não é muito foco da palestra de hoje, mas como está todo mundo reunido, é bem importante. Na hora de botar o rodapé ali embaixo de algo que eu queira citar, eu não sei se eu sigo a mesma regra da citação ou se tem alguma regra específica, assim, muito diferente. Geralmente, por exemplo, tá falando sobre um texto, daí eu pego e boto o rodapé para colocar aonde eu tirei essa informação do texto, mas é sempre uma coisa muito intuitiva, eu não sigo uma regra. Se vocês quiserem, eu posso tentar explicar, meninas. Aí depois vocês complementam. Assim, Roger, na verdade, nós temos dois sistemas. Agora eu vou ler aqui Para mim, falhou. Temos de citação, né? Então, nós temos a citação por notas de rodapé e a citação autor-data. A ABNT, há algum tempo, né, ela tem indicado aqui uma preferência pela citação no formato autor-data, né? Como é a citação no formato autor-data? Exatamente como a Vitória, acho que foi a Vitória que falou. Então, ele né? Então, no parágrafo que eu escrevi, eu usei algumas autor. Então, aí do lado, entre parênteses, eu vou colocar o nome do autor em letras garrafais, e, se possível, também vou indicar, tá?
E a gente pode fazer também a citação por nota de rodapé. A gente vai citar por rodapé os mesmos argumentos que as meninas falaram, né, que a gente utiliza para as ciências, tá? Podendo, né, com tudo ali também, como já foi explicado, por exemplo, se em mais de um parágrafo eu cito a mesma obra, né, ou o mesmo autor, eu posso utilizar ali aquelas abreviações, né, de fazer esse tipo de substituição. Por que eu falei que há um tempo parece que a BNT vai indicar priorizar o sistema autor-data? É porque existe uma regra, não sei se o sistema atualizado pode me corrigir, mas até nas últimas regras, se você fazia citação nota de rodapé, você não podia conciliar esse sistema com as notas explicativas, tá? Eu tenho uma preferência, tá, Roger, pelo sistema autor-data. E geralmente eu oriento meus alunos a seguirem esse sistema, porque eu acho que ele é mais simples de fazer. E no final também você não tem aquela tortura de ter que fazer a revisão de cada nota de rodapé, que aquilo ali é um trabalho realmente extremamente desgastante. Né? Então, eu acho que para monografia, né, para aluno que está começando ainda a fazer pesquisa, a escrever, o sistema autor-data termina sendo mais simples. E aí você pode reservar, né, as notas de rodapé só para nota de rodapé explicativa. Tranquilo, gente? Conseguiram ouvir? Consegui ouvir o finalzinho, professora, mas só para eu entender. Então, se eu quero fazer uma mera citação, eu posso escolher um ou outro, seguindo, claro, o edital, né? Mas se eu quiser fazer uma parte mais explicativa, eu posso ir tranquilo. Mas na verdade, assim, Roger, no momento que você vai planejar a pesquisa, você já deve escolher qual é o sistema que você quer utilizar. Se você vai usar o sistema autor-data ou se você vai fazer a citação por nota de rodapé, tá? Se a opção for pelo sistema de notas de rodapé, a ABNT ela não permite que você utilize, né, o rodapé para as duas coisas, o rodapé explicativo junto com a citação em rodapé. Não sei se mudou. Mudou, Vitória? Meninas, Thaís? Acho que não, prof. Acho que ainda continua a mesma questão. Inclusive, eu tenho opinião contrária da prof. Eu gosto mais do sistema numérico, mas como no numérico não dá para usar a nota de rodapé, eu também costumo usar o autor-data, que eu acho que é o que a maioria das pessoas acaba fazendo, Roger. Usa o autor-data para poder usar a nota de rodapé. Mas daí, por exemplo, só para eu entender, eu posso citar com autor-data. Aí a nota de rodapé eu posso usar para explicar alguma coisa, certo? Isso, exato. Essa é a forma mais simples, tá, Roger? Agora sim, a Vitória tem razão. As revistas acadêmicas em geral, elas utilizam mais o sistema de notas de rodapé, né? Mas eu acho que para o trabalho acadêmico, de TCC, até meus alunos de mestrado, geralmente eu oriento a nota de rodapé, o autor-data, porque eu acho que ele dá menos trabalho. Normalmente em trabalhos assim, eles costumam usar o autor-data, que é o mais certo com a nota de rodapé. E só assim em revistas e coisas que como a prof falou, eles costumam usar o numérico porque visualmente é menos poluído, né? Mas assim. Facilita mais a vida do leitor, né? O autor é melhor para o autor, vamos colocar assim. Facilita a vida do autor. E a citação numérica, né, que a Vitória falou, facilita a vida do leitor, porque ali você não vai ter que ir para as referências bibliográficas para ver quem foi aquele autor, né? Exato. Ali a informação completa da publicação do rodapé. Então, acho que só, assim, tentando finalizar a pergunta do Roger, que eu acho que seria a nossa dica, assim, faça por autor-data e use a nota explicativa de rodapé. Aí você pode explicar um conceito, dar um exemplo maior, alguma coisa que você não quer colocar no corpo do texto, mas ainda quer que fique ali no rodapé, que é o que é mais usado, assim. Não sei se dispositivo legal, né? Porque às vezes, por exemplo, você citar um dispositivo legal no corpo do texto, às vezes toma muito espaço do trabalho. Então, você pode fazer também a citação, né, do artigo de lei que você citou, né? E que você quer trazer o conteúdo na nota de rodapé também. E esse rodapé explicativo, daí eu posso, é livre, né? Eu posso escolher a forma que eu posso editar, porque como eu estou explicando, tanto faz, né? Não tem uma regra. Isso, Roger. Geralmente ali na UFES, que a gente não tem tanto hábito de usar rodapé explicativo muito comprido, muito longo, mas isso também varia de estilo e varia muito de instituição. Por exemplo, se você for pegar
os trabalhos acadêmicos da Federal, da UERJ, por exemplo, eles têm notas de rodapé gigantescas, né? As notas explicativas. A gente, na UFSC, não costuma fazer notas explicativas tão extensas, né? Mas aí vai conforme o estilo, conforme o autor. O que você tem, assim, de regra é que o que a nota de rodapé ela tem que ser. Então, ela é espaçamento simples, a letra tem que ser menor do que a que você usou. Então, essas regras da BNT, de como que tem que ser o tipo da letra, qual o tamanho, qual o espaçamento, isso você também tem que... Isso, tamanho 10. Isso também você tem que seguir na nota de rodapé. Agora, o tamanho, o que você vai colocar, depende muito mais da sua instituição, do seu orientador. Inclusive, eu conheço vários TCCs aqui na UFSC que têm notas grandes, mas eu acho que é o tipo... talvez a característica do orientador e da área também. Eu acho que algumas áreas usam notas de rodapés maiores, eu usei bastante na minha também. Mas então é uma coisa que, assim, essa questão de tamanho depende, mas tem uma questão de formatação de letra que você tem que seguir. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. De nada, Roger. Mais alguma dúvida, gente? Ou do calendário também aí dos próximos trâmites. Eu achei ótimo, porque além de um conteúdo super atualizado, aprofundado, que as meninas trouxeram, ainda facilita no meu trabalho ali, né? Citando também trechos do regulamento. Achei excelente. Muito bem, muito bom. Então, super de parabéns. Agradeço aqui, né, em nome da turma, todo esse carinho que vocês tiveram, tá? Com o pessoal. Mais alguma dúvida, gente? Eu tenho uma dúvida. Ali na parte do referencial teórico, não lembro agora se foi claro a Thaís que explicou, é a mesma coisa que aquela revisão bibliográfica que tem que ser de no mínimo 10 páginas que está no regulamento? Na verdade, o referencial teórico, ele abrange duas coisas, tá? Ele vai abranger os seus marcos teóricos e a revisão bibliográfica, tá? Então, referencial teórico, por exemplo, eu vou escrever um trabalho, vou citar o caso da minha tese, né? Eu trabalhei o nexo de causalidade diante, né, da sociedade de risco e todas as complexidades que a sociedade de risco trazem, né, para você identificar o nexo de causalidade, né? Então, foi o tema da minha tese, né? Vamos supor. Mas vejam, e fez parte do próprio título do meu trabalho, fez parte da minha tese, a discussão da sociedade de risco. Então, ali quando eu fui estabelecer qual era o meu referencial teórico, quais eram as minhas teorias de base, melhor dizendo, né? O meu referencial teórico, que envolve teorias de base mais a revisão bibliográfica, quando eu vou colocar as minhas teorias de base, eu tive que explicitar, olha, eu vou trabalhar a sociedade de risco com base, né, nas teorias desenvolvidas pelo Ulrich Beck. Então, o que é isso? Esse referencial, essa teoria de base? Você vai identificar quais são os autores que você vai utilizar para cada tema. E a revisão bibliográfica preliminar vai dar conta disso que as meninas também já falaram, né? Na revisão bibliográfica preliminar, você ainda não fez investigação aprofundada, mas já fez uma leitura ali preliminar, então você vai tentar trazer um pouco do estado da arte, né? A respeito daquele objeto de pesquisa que você vai desenvolver. Então, no meu projeto, eu faço um tópico separado para referencial teórico e o outro da revisão bibliográfica, ou eu posso fazer os dois juntos numa coisa só? No referencial teórico, você vai ter as teorias de base. Então, se você quiser, você pode botar um tópico para as teorias de base e outro tópico para a revisão bibliográfica preliminar. Ah, tá, entendi. Obrigada, prof. É que eu falei de maneira meio confusa, né? O referencial teórico abrange dois tópicos, né? As teorias de base mais a revisão bibliográfica preliminar. Prof, essa teoria de base já é focando na conclusão ou também na previsão? Na verdade, as teorias de base, você não tá tendo em vista as conclusões, tá, Roger? Mas você tá esclarecendo ali para o leitor, para quem vai avaliar o seu projeto, né? Quais são os marcos teóricos que você vai utilizar no seu trabalho, né? Porque, por exemplo, se eu vou trabalhar com democracia, se eu vou trabalhar com algum tema, por exemplo, que tem diversas abordagens, muitos autores que estudam aquilo, eu tenho que deixar claro, né, ali na avaliação e também ao longo do meu trabalho,
quais são as bases teóricas que eu vou utilizar, né? Que autores eu vou utilizar para definir democracia, para trabalhar a ideia de democracia, né? Por exemplo. Porque é claro, né? Existem 1000 maneiras de escrever um trabalho acadêmico. O mesmo tema ele pode ser escrito de diversas formas, com diversas perspectivas, né? Essas teorias de base vão te ajudar também a formatar esse olhar que você vai lançar no seu trabalho, né? Não sei se as meninas querem complementar. Eu queria, assim, até é mais na dúvida da... Acho que era Luísa, não tanto na do Roger, assim. Até a prof talvez possa falar sobre isso melhor. Está escrito na resolução que a revisão bibliográfica tem que ter no mínimo 10 páginas, mas eu posso dizer, pelo menos pessoalmente, que eu já sei que se entrega a revisão bibliográfica com menos de 10 páginas, a revisão do projeto, né? Então eu acho que, assim, não sei, prof, você diria que tem que ser no mínimo 10 páginas de revisão bibliográfica como está ali? Ou é uma coisa, assim, às vezes, de conversa com o orientador? Como orientadora, tá, Vi? Eu não dou muito valor para essa revisão bibliográfica nesse momento agora. Para mim, por exemplo, é muito mais importante. Isso também vai variar conforme o orientador, né? Até porque, né, essa etapa agora do projeto, né? A gente não faz uma avaliação de todos os projetos, né? A coordenação não faz essa avaliação, porque a gente entende que cada orientador tem essa liberdade, né? De enfim, construir o projeto e formatar junto com o seu orientando, né? Mas, por exemplo, com relação aos meus orientandos, eu estou muito mais preocupada, né, em ver itens como o problema bem feito, né, a hipótese bem delimitada, os objetivos bem claros. Para mim, um ponto mais importante até no projeto é o sumário, porque é o sumário que vai traçar o caminho, né, que vai ser percorrido. Então, quando o aluno me procura, eu discuto ali um pouco o trabalho, mas digo, ó, eu quero que você me traga um sumário. E claro que para você elaborar um sumário bem feito, você tem que ter leitura. Você precisa ler, né? Para conseguir construir um bom sumário, né? Detalhando ali os subtópicos, o que você vai trabalhar em cada ponto, né? Mas isso aí vai muito, vai variar muito, né? Conforme cada orientador. Pode falar, Natália. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Queria agradecer o curso, foi ótimo. E eu queria uma dica de vocês, porque eu sinto que o meu texto parece um aglomerado de citação, assim, sabe? E eu fico um pouco com o pé atrás de criar coisas, porque eu não quero tirar coisas da minha cabeça, né? Ao mesmo tempo, eu sinto que parece que eu junto citações com preposições, assim. E daí eu queria uma dica de vocês para tentar fluir melhor essa parte, deixar o texto mais equilibrado, assim, sabe? Eu acho que é importante, assim, a gente buscar uma variação de fontes, né? Então, acho que, por exemplo, você escrever um tópico inteiro com base só em um autor é um pouco complicado. Então, e como é que você consegue variar as fontes do seu trabalho? Eu acho que o recurso a artigos científicos de revistas é uma ótima estratégia, porque você tem ali a informação de maneira reduzida, né? O desenvolvimento de uma ideia de maneira bem bacana. E aí, o que eu vejo aqui como estratégia, tá? Claro, você vai parafrasear os autores, então, principalmente, o que você mais vai fazer no trabalho é paráfrase. Deve ser evitado ao máximo o recurso das citações diretas, porque prejudicam muito a qualidade acadêmica do trabalho, a qualidade científica. E toda vez que você vai trabalhar ali por meio da paráfrase e a ideia dos autores, eu acho que é fundamental também que o aluno ele traga também a sua contribuição pessoal, né? Faça a análise daquilo. Emita também a sua opinião. É falsa essa ideia de que aluno de graduação não pode ter opinião no trabalho acadêmico e que você só vai fazer isso no doutorado. Né? Então, acho que é fundamental que você também se posicione, né? Que você faça análise. Então, o grande trabalho realmente assim que vocês vão ter que fazer é esse quebra-cabeça que vocês vão montar, né? E esse cuidado em dar uma linguagem que seja uma linguagem de vocês, né? Por isso que também, quanto antes vocês conseguirem concluir os capítulos, né? Esse trabalho de lapidação, de voltar ao texto, de melhorar, de aprimorar, né? Eu acho que é um trabalho também bem importante. Não sei se as meninas querem complementar. Acho que eu até tinha pensado em levantar a mão, mas ia falar mais ou menos o que a prof falou, assim,
talvez visualmente você tenha muita citação indireta e já corrigir para citação indireta já resolva bastante. Mas também, assim, falando de alguém que escreveu o TCC há pouco tempo, eu acho que você tem que tipo, pensar num balanço, assim, sabe? Entre você basear a sua pesquisa realmente em fontes críveis, mas você também manifestar a sua opinião, assim, sobre aquilo, sabe? Então, assim, não é uma opinião, eu pensei isso, voz da minha cabeça, mas depois de ler tantas e tantas coisas, às vezes eu discordo desse ponto desse autor por alguma razão. E se isso for bem explicado, bem baseado, é com certeza uma coisa que cabe no seu TCC, sabe? Então, assim, talvez seja um pouco perder também esse medo de expor você, de falar o que a Natália acha do que aqueles autores falaram, sabe? Esse também é o seu momento, é o seu trabalho de conclusão de curso. É claro que ele não pode virar vou falar qualquer coisa, não vou basear em nada, mas ele também não precisa ser só um resumo de que vários doutrinadores falaram antes, assim. Então, acho que talvez conversar com seu orientador, olhar, trocar, mas também expor ali o que você achou, sabe? Uma coisa que eu fiz em algumas partes do meu TCC e foi elogiado, tá, depois. Então, acho que é uma coisa que você pode fazer, sabe? Esse é o momento. E é isso, gente. Escrever se aprende escrevendo, né? E realmente, assim, só consegue ter essa liberdade maior, sabe, Natália, de escrever um texto mais autoral, mais seu, quando a gente atinge um nível alto de conhecimento, né? Que garante para a gente a chamada capacidade de análise e síntese, né? E a gente precisa ter uma bagagem de leitura grande para chegar nesse nível, né? E às vezes, por exemplo, no trabalho corrido, que é o trabalho de TCC, você só vai ter essa capacidade de análise e síntese quando o trabalho praticamente já está pronto, né? Então, por isso que eu acho que isso também, você revisitar os capítulos, você voltar para tentar melhorar a linguagem. E seu orientadora, com certeza também ele vai te apoiar bastante nesse momento, né? Mandando você escrever determinados trechos, né? Repensar determinadas passagens. Essa é a tarefa aí também do orientador. Acho que o Fábio também quer falar. Isso, na esteira dessa última pergunta da colega Natália, dirigida a pergunta a você, professora, se tem uma dica para mim, o problema que eu estou definindo para o meu TCC é de um tema bastante atual, assim, em relação à pergunta final, assim, eu acho que no primeiro e segundo capítulo talvez eu encontre referências, assim, para sustentar o desenvolvimento até a conclusão, né? Mas o problema principal do que eu estou definindo, eu acho que não tem muito trabalho escrito ainda acerca, entendeu? Então, seria o inverso, mais ou menos, do que a Natália disse. E aí a minha pergunta quão grande é esse problema? Será que eu devo repensar até mesmo o problema em si, se eu defino outro problema? Eu acho assim, Fábio, o trabalho de TCC é tiro curto. O trabalho de dissertação já né? Você tem 2 anos de mestrado, né? Mas a dedicação à escrita, você só tem praticamente 1 ano. Vocês, na graduação, vão ter, no máximo, uns 3 meses para fazer a redação do trabalho de TCC. Então, é um trabalho, se a dissertação já é tiro curto, esse é tiro curtíssimo. Então, você buscar realmente um tema que não vai te trazer dificuldade em relação a acesso ao material, né, a referência bibliográfica, facilitar a vida, tá, Fábio? Uhum. E acho que o quanto menos a gente complicar, melhor, tá, Fábio? Então, se é um tema muito inédito, muito inusitado, que você não tem ainda muitas referências bibliográficas, você vai ter dificuldade de acesso para o material, agora que você está nessa fase de planejamento, é hora de você repensar se realmente vale a pena ou não continuar com esse tema, né? Porque você pode explorar ele em outros momentos, né? Numa pós-graduação, né? Você pode fazer uma pós-lato sensu, pode fazer um mestrado posteriormente, né? Pode fazer um doutorado. Então, você vai ter outras chances de fazer uma pesquisa com mais tempo. 3 meses, tá? Tem que ser algo que você encontre material bastante suficiente para escrever. Tá bom. É minha opinião, tá, Fábio? Sim, claro, era isso que eu buscava. É a opinião sincera. Certo, obrigado, professora. Né? Repensa, né? Busca. E assim, gente, não adianta inventar muita roda, não, sabe?
Não adianta, o melhor é não complicar nesse momento. Não estou dizendo que é para escrever sobre algo muito batido, né? É claro, a gente sempre tem a condição de lançar um olhar mais inovador, trazer uma contribuição pessoal, né? Analisar algo sobre um prisma que não foi analisado, né? Então, acho que, embora não seja um trabalho inédito, você poder, enfim, trazer um olhar renovado para um tema é sempre bem-vindo, tá, Fábio? Agora, acho uma aventura arriscada, né? Você se lançar com o tempo que você tem para executar um terreno que ainda é muito nebuloso, entendeu? Um terreno muito movediço. Então, é melhor andar em terras mais seguras. Tá bom, obrigado, professor. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Já estamos também agora com uma participação menor, né? Mas, assim, as meninas se colocam à disposição, né? Para um diálogo depois. A prof também está aberta, então, se quiserem também tirar alguma dúvida, podem encaminhar e-mail, né? Para o meu e-mail que eu utilizo normalmente, carolmbahia@hotmail.com. Se for questão mais de procedimento, encaminhamento dos formulários, né, essa parte mais formal, eu solicito que vocês não encaminhem para o meu e-mail pessoal, mas para o e-mail do TCC, né, para que isso fique registrado, para que a Ana possa fazer os arquivamentos adequados, né. Lá no e-mail do TCC a gente tem o registro também de todos os diálogos, né, de todas as mensagens dos alunos, então isso facilita aqui o controle. Então, eu peço que essas demandas mais formais, se for dúvida, né? Professora, eu queria uma ajuda nesse ponto e tal, pode ser no meu e-mail pessoal. Para essas coisas mais formais, eu peço que vocês utilizem o e-mail do TCC, que é tcc.direito@contato.ufsc.br, tá? Então, esse e-mail aí vai ser o contato principal com a coordenação de monografia, tá certo? Então, acho que é isso, né, gente? Mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Então, eu repasso a palavra aí para o grupo para que vocês possam encerrar aí o minicurso e, mais uma vez, fica aqui o registro do meu agradecimento, né, tanto às ministrantes brilhantes, maravilhosas, quanto também aqui a essa grande audiência que nós podemos contar hoje. Bom, eu queria agradecer a presença de todo mundo, também agradecer as meninas aqui, a Vitória, a Bruna, a Clara e a Thaís, que ministraram esse minicurso, fizeram uma boa pesquisa, estudaram bastante para trazer tudo que foi trazido aqui e de forma didática, para que todo mundo pudesse entender e tirar dúvidas. Agradeço a presença da prof também. E eu queria deixar alguns avisos, né, que a Heloísa mandou algumas vezes ali no chat um formulário de presença e a gente vai emitir os certificados com base nesse formulário de presença, então não esqueçam de preencher. E também tem que preencher o Inscrições UFSC que foi divulgado. Os slides eles vão ser disponibilizados no nosso site em breve e essa gravação vai ser disponibilizada no YouTube, provavelmente na semana que vem. E, bom, já anuncio que amanhã a gente vai abrir o processo seletivo para novos membros da revista, então, se tiverem interesse em participar do corpo editorial, tá organizando minicurso também ou fazendo outras coisas, é realmente muito legal e é uma experiência muito, muito bacana, assim, que engrandece bastante a graduação. E quando fizerem o TCC também, vocês podem mandar o resumo da monografia para a Avante, ou também pegar e escrever artigos a partir de pontos que talvez não foram tão bem desenvolvidos ali no TCC. Então, eu agradeço aqui a presença de todo mundo e valeu, pessoal. Meninos, vocês arrasaram. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Valeu, gente. Boa noite. Boa sorte. Vai dar tudo certo. Vocês conseguem. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.